Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 1º de julho. Junho ficou para trás, o primeiro semestre de 2025 já ficou para trás, não volta mais. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho já se foram e estamos recebendo do Senhor o mês de julho. 1º de julho de 2025 é o primeiro dia de julho de 2025, uma terça-feira com 21 graus nesse momento, uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto, a possibilidade de chuva de 0%, aliás, essa chuva está demorando e ela vai demorar um pouco mais ainda, vai ficar um pouco mais tempo aí longe de nós. A umidade relativa do ar está em 75%, nós tivemos hoje logo pela manhã 13 graus de mínima, vamos ter 27, portanto nós já subimos dos 13 para o 21, 8 pontos, e ainda vamos mais 6, né? Então, no meio da tarde aí nós teremos uma umidade relativa do ar bem baixa, tá? E com essa sequidão, aqueles recadinhos que a gente sempre dá, né? Que é para tomar cuidado com muita coisa. Olha minha garganta como tá. Então, e eu ainda ando de moto, né? Então, pega vento toda hora, tá bem complicado mesmo. O inverno brasileiro é assim, ele tem picos, né? E o sudeste não é diferente. Aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, é Ribeirão Preto, é onde nós vivemos, de onde nós mandamos essas mensagens todos os dias. Então, o inverno brasileiro aí dando as suas caras, falando, fazendo aquilo que é necessário para que ele se mantenha como inverno, né? Mas você pode fazer uma oração de agradecimento a Deus por tudo que já foi feito até agora, né? Do mês de junho até o mês de janeiro, no retrocesso, né? E do que vai ser feito de julho até dezembro, né? O nosso Deus é um Deus que já conhece o dia 31 de dezembro de 2025, ele já sabe o que vai ser lá às 23 horas e 59 minutos, ele já sabe, assim como o 31 de julho de 2025, lá às 23 horas e 59 minutos, Deus já sabe como nós estaremos lá no final do mês, né? Então nós temos aí um mês com 31 dias, é muito tempo para a gente servir ao Senhor, né? Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo. Então, eu preciso falar com você a respeito de 3 coisas que sempre nós falamos. Isso, não fica assustado com essa orelha aí, não, que já é a palavra. A palavra é baseado, e isso aí vai ser mais ou menos aquilo que nós já estamos falando nesses dias, né? E eu quero que você escute primeiro esses alertas que eu vou dar aqui. O primeiro alerta é para o mosquito Aedes aegypti, tá? Presta atenção. Tem gente que não está cuidando do fundo da sua casa, deixando ambientes favoráveis para que o mosquito Aedes aegypti faça um criadouro dentro da sua casa. Não se admire, não fique espantado se logo você tiver uma dengue. Mas presta atenção, a dengue, quando hemorrágica, ela pode te matar. Porque o mesmo mosquito que é o Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, mas a dengue tem a forma hemorrágica. E essa forma, ela pode te matar se ele te picar. Então, a melhor coisa que tem é você fazer uma limpeza no quintal da sua casa, não deixar água parada de maneira nenhuma. Nada de água parada. Isso já é... Qualquer coisa que acumule água, você deve acabar com essa água. Se você acabar com a água, você acaba com o mosquito. Não interessa onde a água esteja. Limpe o seu quintal. Tire toda e qualquer possibilidade de ter um criador do mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Outra coisa, escorpiões. Muita gente tem colocado aí mensagens para mim dizendo que o escorpião entrou dentro da minha casa. Entrou? Ele veio voando? Não. Ele entrou por um ralo, ele pode ter entrado por uma situação que tem lá uns escombros, lixo, resto de construção civil, tijolo, telha, madeira, lata velha, ferragem, aquelas coisas que acumulam-se no final de uma construção civil e a pessoa não quer abrir mão, não quer jogar fora, porque eu vou fazer uma reforma mais para frente.
Quando for reformar, o material já não presta mais. Rato, cobra, escorpião, traça, baratas, lesmas, tudo foram lá e fizeram morada naquele ambiente lá, e agora a pessoa está achando que vai usar numa construção nova uma situação dessa. Não vai. Então, limpa o seu quintal. A outra coisa, o outro aviso que é tão importante quanto esse aí, não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Por quê? Porque está muito seco e você pode pegar uma desidratação, pode desenvolver uma desidratação, né? Você não pega desidratação, não vem de outra pessoa para você. Você desenvolve essa dentro de você por causa da desobediência, tá? Desobediência gera desidratação. A pessoa não se hidrata, não toma água, porque no frio nós tendemos a não tomar tanta água, tanto líquido, né? E aí já começa por aí. E ainda pega e vai fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, achando que ele é um bonitão da bala chita, que ele não será infectado com nada do que está acontecendo ao seu redor. Pronto, já deu aí uma abertura para a desidratação. Outra coisa, o sol está incidindo diretamente sobre a Terra. Na maioria do tempo, nesses dias, não tem nuvem no céu. O sol brilhando forte. Se você for lá agora e olhar para o céu, você vai ver que pouquíssimas nuvens. E aí, esses raios solares podem causar insolação. E essa insolação pode levar você até para o posto. Dependendo do grau da insolação, tem que ficar até internado. Ficar lá guardadinho por um tempo para poder não pegar sol, né? Então, qual que é o recado? Qual que é o conselho? Qual é aquela ideia de você falar assim, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia? É de gente que não está pensando, né? O conselho é não fazer exercícios ao ar livre, entre 10 e 16 horas. E mesmo que estiver fazendo dentro de uma academia, num lugar, hidrate-se bastante. Porque você vai fazer exercício, vai suar e você vai perder líquidos. Não é bacana perder líquido, porque você perde muitos sais minerais aí, muita coisa que é importante, e aí você também pode desenvolver uma desidratação. Beleza? Dado o recado, esses recados a gente tem que dar. Tem gente que já está sabendo, tá? Mas vira e mexe alguém que escutou durante 6, 7 meses, tem dentro da sua casa um criador do mosquito Aedes aegypti. Então, não adiantou falar. O versículo de hoje e o tema de hoje faz muito sentido por causa de umas situações que a gente tem vivido, que as pessoas não gostam muito de estar em contato com pessoas, tá? Tem muita gente aí, muita gente boa que poderia estar trabalhando para o Senhor e não está porque ela não gosta de gente. Totalmente ao contrário de Deus. Deus gosta de gente. Quando Ele se reunir com todos nós ali no céu, Ele vai querer ao redor da mesa gente. Aqueles que serviram a Ele. Eu espero estar lá. Deus ama pessoas. Se você quer pensar como Deus pensa, pense em pessoas, sirva pessoas, leve o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. É o que eu estou fazendo agora com você. Mas tem uma situação, presta atenção aqui que vai ficar mais fácil. Essa orelhona aí, ela tá aí para poder te mostrar que muitas vezes o que as pessoas mais precisam é de um ouvido que o abrace, um ouvido. Já viu que alguém falar que escutar é servir com o coração inteiro? Já viu isso? Escutar, quando você escuta pessoas, você serve a elas, serve a Deus com o coração inteiro. Abraçar com os ouvidos. Você abraça, por isso que tem braço aí assim. É claro que você não vai colocar na sua cabeça que o ouvido da gente tem braços, né?
Mas abraçar é como se os seus ouvidos estivessem abraçando essa pessoa. É permitir, na maioria das vezes, que a dor do outro encontre um lugar seguro para repousar em você. Muitas vezes as pessoas acabam colocando frases de efeito, aquela situação, porque Deus é aquele que é o amigo que chega quando todos os outros forem embora, quando a situação está complicada. Ele é aquele que vem ou permanece quando todos partem. Ele é a voz que consola no silêncio mais profundo. Um monte de frase é feita aí, mas Deus é uma presença que você pode sentir em qualquer lugar. Tenha muita luz, esteja na escuridão. Outro dia, vendo um resgate de uns trabalhadores de uma mina de carvão, e um deles era cristão, e ele o tempo todo orava dizendo: eu sei que o Senhor vive e que se levantará para me tirar daqui. Não sei como, porque a quantidade de terra que caiu aí nesse corredor que nós abrimos é muito grande, mas o Senhor irá nos tirar daqui. E no meio daquela situação, parece que lá em cima, onde estavam ligados os equipamentos deles, houve um problema lá no gerador e acabou até a luz daquela luzinha que estava iluminando o lugar onde eles estavam. Ele disse no depoimento que o escuro daquela caverna, sem aquela luzinha, era mais escuro do que o escuro. Mais escuro do que o escuro. O escuro que ele já estava acostumado normalmente a ver, naquele momento, por causa que a porta de entrada da caverna que eles estavam cavando para ir retirar o carvão lá, estava tampada com muita terra, então não havia possibilidade nenhuma de uma entrada de um fiozinho que fosse de luz. E que quando deu problema, deu blackout lá em cima no equipamento, e eles ficaram por alguns minutos sem energia, sem a luz, eles puderam ver o quanto eram limitados, porque não conseguiam nem olhar um para o outro, ver o rosto do outro. Mas mesmo assim ele confiava que tinha um Deus, e aí ele falava em oração para Deus, em meio a toda essa escuridão: eu ainda creio que o Senhor vive e se levantará do trono para me tirar daqui. Se passaram 6, 7, 8, 10 horas até que o resgate conseguisse retirar toda aquela terra e eles conseguissem sair daquele lugar. E ele disse que quando o equipamento lá em cima voltou a funcionar e a lâmpada deu alguns picos para poder voltar a trabalhar, que aqueles lampejos pareciam que era um sol dentro daquela caverna. É assim que Deus é com cada um de nós. Podemos estar na maior escuridão, perdidos na maior escuridão, sem ver solução. De uma hora para outra ele dá uns lampejos que você vai olhar e perceber: existe um Deus que está cuidando de mim. Esta é a situação de quando nós paramos para poder ouvir pessoas. Esta é a situação. Alguns lampejos de luz, de situações favoráveis para aquelas pessoas que estão perdidas, são quando aparecem ouvidos para ouvir e abraçar. Não para julgar, porque ouvido para julgar já tem muito, tá? Tem muita gente querendo julgar. Então, ouvido para abraçar e dizer: calme-se, existe um Deus que está no controle de todas as coisas
e ele não perdeu o controle. Mas presta atenção que Provérbios está aí na tela e eu estou deixando de propósito para que você leia, tá? Quem se faz surdo ou se faz de surdo para não ouvir ou ajudar os pobres que pedem ajuda, também será ignorado quando estiver passando necessidade. Pesado isso, né? Quem se faz de surdo para não ajudar os pobres que pedem ajuda, também será ignorado quando estiver passando necessidade. Provérbios 21:13. Muitas vezes a ajuda que a pessoa está precisando é um ouvido. E eu quero contar para vocês aqui um testemunho pessoal meu. Ouvir pessoas sempre foi a minha função, ouvir pessoas. Quando elas terminam e elas pedem uma opinião, a gente dá uma opinião. Mas aquela situação de dizer assim, só ouvir, sem julgar, sem fazer nenhum tipo de colocação. E aí as pessoas se abrem, contam coisas que muitas vezes não contariam para ninguém, e na maioria das vezes aquelas pessoas até partem para a eternidade, porque estão numa situação de problema moral, e aí elas ficam totalmente agradecidas. Mas na época do Covid, eu tive Covid, um Covid forte, e estava muito próximo do Natal, sabe? Estava chegando o Natal, era dezembro, e aquela doença, parece que ela já deixava o emocional da gente arrebentado, né? Quem teve Covid sabe. O psicológico, o emocional da pessoa é afetado de frente. E naquele momento parecia que o que a gente queria era realmente ficar calado e ficar deitado, ficar quieto, porque aquela enfermidade tomou conta. Mas vocês não têm ideia quanto era bom quando alguém mandava uma mensagem, mandava um áudio, ou falava ao telefone com a gente, porque não poderia estar pessoalmente. Então, emprestavam agora para aquele que emprestava anteriormente os ouvidos para ouvir qual que era o choramingo que o Estevão ia fazer. Aí eu pude dar valor naquilo que é emprestar os ouvidos para outras pessoas. Servir a Deus emprestando o ouvido para outras pessoas falarem. Só esse desabafo, só dizer que, rapaz, eu tô mal, o negócio tá ruim, parece que não acaba, parece que não passa, parece que os dias, o meu demorou acho que 9 ou 10 dias para poder começar a zerar, mas lá pro 6º, 7º dia, pareceu-me que o negócio ia ficar pior e que seria o final. Mas eu olhava sempre aquela situação e falava, gente, isso aqui é uma escola para a gente passar e aprender que emprestar o ouvido para outras pessoas é servir a Deus. Emprestar sem julgamento, tá? Porque eu já vi muita gente querendo emprestar para poder... Aí ela pega e empresta o ouvido como se fosse um amigo, que são mais que irmãos. Já ouviu falar? Para nos lembrar que o reino já chegou, que a comunhão é a cura, estar perto é cura, e que o bem feito ao mais pequeno, ao menorzinho que você achar lá, é o menorzinho daquela igrejinha do cantinho lá, o bem feito para essa pessoa
é um bem feito para Deus. E aí, você no final, a sua alma canta agradecida porque você participou. Quem sabe você mesmo estando, e eu conheço muitas pessoas que estão nessa situação, e mesmo em situação de vulnerabilidade, de estar numa situação complicada fisicamente, da saúde, elas continuam sendo servas e servos do Senhor, emprestando os ouvidos para essas outras pessoas. É tremendo. E tem vezes que você visita algumas pessoas que estão tão machucadas, tão em dificuldade, que você não tem o que fazer e qualquer palavra que você disser vai dar problema. Mas olhando o problema dela do lado de fora, para nós, o problema não é tão grave assim. E aí você fala assim, gente, é uma unha encravada, calma, já vai dar bom. Como diz a molecada, deu bom. Mas aí na realidade você olha e vê e fala assim, para essa pessoa, essa unha encravada é o fim do mundo, ela nunca teve nada. Aí você sai daquele quarto e entra num outro quarto, onde a pessoa está com um tumor em fase avançada, quimioterapia, radioterapia e todos os outros equipamentos e processos e medicamentos não surtiram efeito. Aí você olha e vê e fala assim, pera um pouquinho, calma aí. Quem é que está doente mesmo? Porque aquela pessoa que está ali com o tumor está com o astral lá em cima. Não, mas eu vou sair, eu vou vencer, e quando eu sair daqui eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero... fazendo planos. O outro que estava lá com um machucadinho, com uma unha encravada, achando que o mundo já está acabando. E aquele que está ali, que deveria estar pensando como o outro, está dizendo, não, eu vou sair daqui. Tanto é que muitos, não poucos, muitos médicos, alguns até mais idosos, experientes, dizem isso. O melhor medicamento, o melhor procedimento para um doente que está em dificuldades, em situações complicadas, que a gente normalmente chamaria de terminal, hoje é paliativo, é que ele esteja com o espírito positivo, que ele pense positivo, que ele declare positivo, porque nas suas palavras existe força, existe poder, e aí que essas pessoas, ainda que muitas vezes não se recuperem, mas aquele tempo de vida que ela viveu foi um tempo de qualidade. Ainda que com dificuldades, ainda que com problema, mas ela consegue realmente viver um tempo mais tranquilo, mais fácil. É isso. Quem se faz de surdo para não ajudar os pobres que pedem ajuda, será ignorado. Ele também será ignorado quando estiver passando por necessidade. Tá cheio assim de gente precisando só falar. Vocês, o pessoal dos asilos aí, só querem falar, tá? Não estão precisando de nada, só querem falar, só quer um ouvido emprestado, só quer uma orelha emprestada. Então, se você tem disponibilidade, procure um asilo aí. Eu não vou nem falar o nome dos nossos aqui de Ribeirão, são vários, mas procure um onde você possa fazer uma visita. Não precisa levar nada, tá? Se você não tem condições de levar, não leve, não precisa levar. Faça uma visita primeiro, conheça quem são, as dificuldades, as necessidades, e depois, com o tempo, você pode informar para outras pessoas e você vê que é fácil fazer alguma coisa, ouvir, principalmente esses idosos, né? Os cheirosinhos da vida aí.
Isso. É bom avisar antes que tá indo lá, porque aí eles já passa perfume, maqueia, faz um monte de coisa. Aí você senta lá e bate papo com eles. Quem empresta os ouvidos ou não se faz de surdo, também não será ignorado. Quando a Bíblia fala assim, ó, quem se faz de surdo, ela está dizendo, ó, se você não se fizer de surdo e ajudar os pobres que pedem ajuda, no dia da sua dificuldade você não será ignorado e eu estarei presente e ouvirei e atenderei a sua necessidade, suprirá a sua necessidade. Quem não se fizer de surdo terá as necessidades supridas. É isso. É o Provérbios 21:13. Tá bom? Para essa terça-feira, né? Primeiro dia do mês de julho, que vai ser uma bênção, cheio, repleto de grandes e boas realizações. Então, eu quero falar para você, agradeça pelo mês de junho, ainda que não foi aquilo que você esperava, mas que o mês de julho pode ser o melhor mês da sua vida, da nossa vida. Beleza? Eu tenho uma relação de pessoas por quem eu oro todos os dias e eu creio que vocês, quase todos aí, são poucos, são 9. Temos 9 pessoas novas aí na live. Então, Então eu vou explicar de novo. Se você não tem, você pode fazer aí, colocar uma relação para que você ore por essas pessoas, tá? Se você vai fazer a oração de renúncia de tudo aquilo que está para trás na sua vida e aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida nesta manhã, esta é a hora. Se você ainda não decidiu, esta é a hora. Você que está voltando para o caminho, esta é a hora. A hora do quê? A hora de orar. É o momento da oração, do pedido de perdão, pedido para que Ele te perdoe e escreva o seu nome no livro da vida novamente. Vamos lá. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade, mediante aquela situação de guerra, aqueles que estão no meio de conflitos, que a tua boa mão, a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor sustente a cada um deles, livrando-os de todo mal. Eu oro agradecido por todos aqueles que nesse momento estão orando comigo, mas estão com o coração pequenininho, meu Deus, porque perderam um ente querido, um parente, um amigo, um familiar, e nesse momento precisam do consolo do teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa fazer esse trabalho na mente e no coração dessas pessoas neste exato momento. Eu oro também por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que estão voltando para o caminho, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles, que eles possam ter os seus pecados perdoados e os nomes escritos no livro da vida. Eu oro para que o Senhor aceite também aqueles que estão voltando para o caminho, que se desviaram do caminho, por motivos dos mais diversos, mas que o Senhor não quer nem saber, está feliz porque eles estão voltando para o caminho. Então, abrace-os como filhas e filhos queridos que são, escreve os seus nomes no livro da vida, perdoando os seus pecados. O Senhor é um Deus de segundas chances. E eu creio nisso. Por isso, aqueles que estão chegando agora são abraçados igualmente àqueles que estão voltando para o caminho. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. Eu oro por todos aqueles que estão, nesse momento, precisando de uma bênção especial. A Dona Maria, a José e o Emerson, que se chama Dum, que a gente chama ele carinhosamente de Dum, e o Senhor conhece muito bem ele. A irmã Maria Dourada e a sua família, a Isabela, o Miguel e a família, a Dona Néia e o seu Fernando, a avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias. Eu oro pela avó Neuza, pela Sandra, que é sua filha, pelo Pedro, pelo Vitor, que são os netos da avó Neuza, filhos da Sandra. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos.
crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, faculdades, universidades, creches. Eu oro por todos os doentes que estão hospitalizados ou não. Aqueles que estão debaixo de drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, angústia, possessão, tribulação, perturbação, espíritos malignos que estão tomando conta dessas vidas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Está decretada a sua falência, a sua derrota agora em nome de Jesus. Eu te repreendo e te ordeno, saia dessa vida, saia dessa casa, desse empreendimento, desse casamento, dessa amizade, saia agora em nome de Jesus. Deixa essa vida, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Oramos pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, os empreendedores, que eles tenham a mente e o coração aberto para poder aprender novas táticas de vendas, novas estratégias, e que o Senhor dê graça a eles para que possam colocar em prática. Os empregados que possam colaborar nessa prática, e aqueles que estão desempregados que possam estar se capacitando para integrar a qualquer uma dessas instituições e ser bênção também na vida desses homens e mulheres que já estão executando o trabalho e também serem abençoados, levando o pão de cada dia para suas casas. Eu oro agradecido pelo mês de junho que se findou ontem, mas te pedindo uma bênção toda especial sobre o mês de julho de 2025. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão orando conosco nesse momento. Aqueles que vão orar lá no YouTube ou em qualquer outra plataforma, que o Senhor dê graça a cada um deles também, abençoando, estendendo a sua boa mão sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Fique em paz, fique com Deus. Deus abençoe. Bom dia.